Eu acho que a magia Total. está no raciocínio, né? Essa é como enfrentar do mais novo até aquele mais experiente, como enfrentar esses pacientes. O Bravin trouxe uma coisa que é imprescindível, é a relação médico-paciente. Nós que lidamos com o dia a dia, com a adversidade que cada paciente traz para dentro do nosso consultório, nós fortalecermos para ele que existe todo esse mundo inflamatório que está na nossa microbiota, toda essa interface com múltiplas patologias, e que não é só é tirar a carga dele, ó. Não é responsabilidade, não é culpa da sua cabeça. Nós precisamos encontrar o melhor caminho para o seu tratamento. E frente a isso, eu gostaria de trazer algumas coisas, alguns pontos da raciocínio. Hoje eu estava falando com a professora, e a gente indica para todos, a gente vai passar nos nossos grupos, depois vamos colocar lá no nosso canal. Convidamos vocês a assinarem, a acompanharem o canal da Neurogastro. Está aí o QR Code, é só colocar o celular para poder acompanhar tudo aquilo que a gente vem realmente elaborando de raciocínio para como melhor tratar o nosso paciente. Nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, todas as redes, o Spotify, o Nafad sempre está oferecendo para vocês esse compartilhar científico, junto com a nossa querida APSE, que realmente nos apoia a transformar a neurogastro brasileira. Nós tivemos uma publicação que foram os erros na condução ou no raciocínio, no manejo dos pacientes com as intolerâncias. E um dos pontos importantes foi que a professora colocou é como nós colocarmos gradativamente o raciocínio, não é para tirar do paciente ou para colocar o medo do alimento como estão se fazendo a cada momento, mas ela compreender qual grupo alimentar que está fazendo diferença na vida dela. Para essa paciente, não existe método para o carboidrato complexo, para a rafinose. No dia a dia, professora, a senhora acha que o clínico, o gastro que está nos acompanhando, esse que está começando essa jornada, a pergunta, o direcionamento do questionamento, que muitos pacientes podem até não compreender. Eu tenho intolerância total. Se eu tocar algo de carboidrato complexo, ontem à noite minha esposa me deu um sanduíche com a cebola caramelizada e um pouquinho de molho. E, infelizmente, não tinha minha alfa-galactosidase aqui em casa. O que aconteceu? Hoje eu fui à vontade. Carlinha bem sabe disso, ela que anda comigo pelo Brasil, né, Carla? Então, assim, o constrangimento, o medo, muitas vezes, de se alimentar, que nós, muitas vezes, não raciocinamos como esse paciente se comporta. Como é que está o grau da hipervigilância dele com medo dele poder, às vezes, ir para um ambiente público, o que ele vai comer, como vai comer. E essa pergunta direcionada, eu acho que é extraordinário. Para o carboidrato complexo, vocês utilizam isso no dia a dia do seu consultório, todos vocês? O que vocês falam da experiência clínica? Fabinho, deixa eu só aproveitar aqui algumas perguntas, que daí todo mundo já e a professora Ah, responde então pronto. também, que tem a ver Perfeito. com isso também. Então, a Didia Bismara Cury está perguntando para a gente, para a professora, qual seria a posologia da alfa-galactosidase, né, da enzima, como a senhora usa. E a Maria José Gilberto Mazzotti pergunta, qual é o período máximo para uso da amitriptilina, tá? Se existe, né, um período máximo, se usa por determinado tempo, enfim, uma orientação melhor. Eu acho que, na verdade, a amitriptilina inclui quase que, assim, a ideia seria para neuromodulação, né, se a gente fosse pensar, né, eu acho que não só para amitriptilina, né, como que a senhora pensa nisso daí? E aí, só já respondendo a pergunta do Fábio, eu tenho um resultado muito bom com a alfa-galactosidase. Eu acho que os pacientes melhoram bastante, eu uso no dia a dia com os pacientes, e acho que ajuda muito para esses pacientes, principalmente a questão dos gases. Eu vejo uma melhora importante. Inclusive, eu uso no ambulatório da faculdade,
para aqueles pacientes que conseguem, às vezes eu consigo também algumas para eles, e eles também têm eu percebo uma melhora importante desses pacientes com alfa-galactosidase. Então, é uma medicação que eu gosto bastante. Além de tudo o que já foi dito, né, mas você tinha feito essa pergunta da experiência com a enzima, eu tenho uma experiência muito boa com ela. Como é que você usa, Carlinha? Na verdade, assim, eu procuro. Aí tem a outra questão, que é a questão do diário alimentar, né, e da conversa. Porque normalmente o paciente vai ingerir esses alimentos que têm um pouco mais, têm os carboidratos complexos mais na refeição do almoço, né? Então, eu tendo a prescrever para o paciente para ele usar, explico para ele quais os alimentos que ele deveria usar, e dentro do diário alimentar que ele propôs, revejo o diário alimentar, né? E aí, mas normalmente, assim, eu vejo mais na refeição do almoço, com maior frequência, e alguns pacientes acabam usando também em outras refeições, às vezes noturno, quando o paciente tem um pouco mais de queixa noturna, depende da forma como ele se alimenta de noite, enfim. Então, eu vou acompanhando o diário alimentar do paciente. Não deixo uma regra, assim, específica, eu tento individualizar, não fico como uma prescrição do tipo, de 12 em 12 horas, ou toda a refeição, não estabeleço, tento estabelecer de uma forma mais individualizada com o paciente. Eu desenvolvi com meus pacientes uma estratégia. Veja, professora, se a senhora concorda, até para nos direcionar melhor. Primeira coisa que eu faço é que o paciente tenha a compreensão e que ele faça esse diário de forma ativa e que ele traga, junto da próxima avaliação, isso detalhadamente para nós. E utilizo de acordo que nós temos que lembrar que cada paciente tem seu grau de tolerância. Nós não temos como mensurar qual a deficiência que o paciente tem da enzima. E, de acordo com o volume da alimentação, do gradiente alimentar que esse paciente vem apresentar, eu utilizo a quantidade, às vezes, de comprimidos para eles. Eu falo até de atividade própria. Tem momentos que eu estou no almoço, eu tenho que usar 2 comprimidos. Então, é algo personalizado, como Carlinha falou. Cada alimento para cada paciente, que é o grau de tolerância daquele paciente, com o grau de alimentação, com o volume, com o gradiente da alimentação. E é isso durante o dia, tranquilizando o paciente que isso não é nenhuma medicação, é suplementação. Que ele vai estar usando para ter qualidade de vida, para ter liberdade social e para que ele tenha, naquele momento, uma melhora da sua distensão. Que mais? Vamos lembrar, pessoal, toda vez que vai ter distensão, vai abrir a hipervigilância, vai abrir dor. Esse paciente vai ter um feedback para poder necessitar cada vez mais de uma droga para poder melhorar, ou de um antiespasmódico e tudo mais. Se nós reduzirmos a distensibilidade desse paciente, vai melhorar a qualidade de vida. Concorda, Pro? Perfeito, Fábio. Perfeito, concordo com a Carla, com você. É o que a gente faz mesmo. Alguém faria diferente do dia a dia isso? Para vir? Eu gostaria de fazer um comentário, Fábio, numa direção contrária, e até uma pergunta que eu tenho para a professora Maria do Carmo. É lógico que, em relação aos carboidratos complexos, a gente sabe que o que a gente tem é a clínica, mas existem alguns trabalhos, inclusive uma revisão que eu estou colocando aí no grupo, quem quiser também me acionar aí, quem tiver meu celular, sobre fatos e mitos sobre intolerância alimentar, sabe? Onde o autor coloca várias referências, onde há uma discordância muito grande entre a sensação do paciente ingerindo aquele supostamente alimento que causaria o sintoma e os testes. Então, o que se verifica assim, em alguns trabalhos é que há uma discordância muito grande. É lógico que a gente não trata exame, o exame é complementar. Mas, especialmente em pacientes refratários, eu acho que o exame ele pode, de repente, ser, de uma certa maneira, educativo para o paciente, especialmente se o exame não induz sintoma, sabe? Ele tem aquela sensação, então eu estou fazendo um raciocínio inverso, entendeu, professor?
A gente faz a exclusão, o paciente não melhora, e ele tem aquela sensação descrita, doutor, eu sou intolerante à lactose, né? Então, você retira a lactose, o paciente não melhora, você faz um teste negativo, não adianta insistir. Então, esses autores, eles falam da importância em se fazer os testes, especialmente em casos refratários, onde o paciente traz a demanda, a exclusão não traduz em melhora, né? E que o teste pode ter uma importância em direcionar algo mais personalizado. Aí eu gostaria era de trazer essa pergunta para a professora, se concorda aí, pelo menos parcialmente, com a posição desses autores. Eu vou te mandar esse artigo para você dar uma olhada, para ver, porque é uma leitura que eu achei interessante, porque a gente valoriza a clínica, o básico é escutar o paciente e pôr em prática, ele nos conta o que fazer, né? Obrigado. Tá, o Bravin, mas dentro desse raciocínio, só para a gente poder melhorar um pouquinho mais, para o carboidrato complexo com a rafinose, a gente não tem teste. Mas Sim, aí não tem. a professora trouxe para um caso como esse, que é um caso refratário, fez-se primeiro o teste de supercrescimento, tratou para supercrescimento, tentou de novo. Então, essa refratariedade. Dá um passo atrás agora e aí fazer o teste para frutano e depois poderia se fazer de novo um teste para lactose. É isso que você realmente trouxe para todos nós? Não, na verdade, eu trouxe um ponto de vista que eu trouxe da literatura, não pensando no caso clínico, entendeu, Fábio? Porque o que é a orientação geral? É que a gente deve tentar a exclusão dos alimentos que o próprio paciente ele descreve que piora os seus sintomas. Então, esses autores trouxeram alguns artigos que demonstram que há uma discordância muito grande entre o que o paciente traz para a gente como indutor de sintoma e os testes, especialmente naqueles onde há exclusão e a exclusão não melhora. Então, a importância de se fazer os testes para evitar uma exclusão alimentar desnecessária. Essa é que é o ponto desses autores, eu achei bem interessante, sabe? Especialmente exclusão de alimentos importantes a longo prazo sem necessidade. Tá. Entendeu, professor? A lactose, como vocês se comportam no Não, laboratório? professora, você entendeu o ponto de vista desses autores? Não, entendi sim, eu acho Sim, que, com certeza, né, Maurício? Eu acho que depende muito do paciente, depende muito da gente, daquele caso, da experiência toda. Eu acho que é difícil, assim, falar isso para todos, mas eu acho que sempre a clínica vai ser soberana, não tem dúvida alguma. Mas os testes, por exemplo, principalmente pacientes refratários, nos ajudam, né? Como esse caso aí, eu acho que não sei nem que se foi mais a própria dieta, se foi junto à lactosidase, à alfa-galactosidase, se foi junto à mitriptilina. O fato é que ela melhorou bastante dos sintomas. Então, eu acho que é um contexto, né, da gente fazer essa. Mas me manda o artigo, eu quero ler, Maurício. eu vou mandar, sim. Ô, Vou Fábio, colocar tudo no grupo aí. O teste, faltou responder aí a a, a, Carlinha, a Díglia, a Dídia, que perguntou. Um beijo, Dídia, aí para você. É, o uso da maneira que todos usam, né? Podemos usar em pó, podemos usar em mastigável, uso junto com refeições que vão conter os carboidratos complexos, especialmente nas refeições feijão, couve-flor, brócolis, repolho, mas também com alguns cereais, né? Principalmente, às vezes, no café da manhã, em que muitas pessoas gostam muito do iogurte com cereais, com frutas, e algumas delas com carboidratos complexos, principalmente amêndoas. Aí eu às vezes dou também, mas principalmente junto com a refeição do almoço ou do jantar, se for paciente que tem esse hábito. Depende muito, como foi dito, do hábito. E por quanto tempo usar mitriptilina? Eu nunca começo um neuromodulador, na ideia da neuromodulação, pensando que eu vou dar menos de 6 meses.
porque esse eixo cérebro-intestino, essa neuromodulação, essa regulação, digamos, dessa comunicação, ela demora. Ela se dá depois de alguns meses. A dose é baixa. A gente tem muita segurança de usar em dose baixa. O intestino não prende tanto, o paciente não ganha tanto peso, não come tanto. Então, quando a dose tem que ser muito aumentada, chegando acima de 50 miligramas, aí já é mais complicado. Mas entre 10 e 25 miligramas, a gente fica muito tranquilo, tanto com a mitriptilina como a nortriptilina, nesses casos com diarreia. Seria diferente se a gente estivesse falando aqui dos casos com constipação, onde tentaríamos evitar os tricíclicos e faríamos a neuromodulação de uma outra maneira. Fábio? Fábio? Oi? Oi. Pode, meu bem. Antes de mais nada, foi excelente toda a explanação aí da doutora Maria do Carmo, como sempre, brilhante. Duas coisinhas que eu gostaria de observar aqui. O diagnóstico de intolerância à frutose foi feito depois do tratamento do síndrome do supercrescimento bacteriano. É interessante lembrar disso, porque o supercrescimento bacteriano pode induzir a intolerância à frutose. Então, se você fizer o exame antes, pode ser pelo supercrescimento, e quando você trata o supercrescimento, você vai estar tratando a intolerância à frutose. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Se está pensando em intolerância à frutose, pesquisa primeiro o SIBO, porque pode ser essa a causa da intolerância à frutose. E a outra coisa é a hipersensibilidade ao glúten não celíaco. Muitas vezes atribui muito para o glúten, mas às vezes pode ser o frutano que tem junto do trigo, não ser propriamente do glúten, né? Então, aí você exclui o glúten, tudo vai excluir o trigo, vai estar excluindo também o frutano e o paciente vai estar melhor, né? E só o cuidado em relação a isso, por conta de toda essa parte que tem dos modismos falando disso do glúten, mas é o cuidado de uma coisa está diante de uma alergia, de uma doença celíaca em que eu tenho que obrigatoriamente estar tirando glúten. Outra coisa é estar diante de uma hipersensibilidade não celíaca, em que você pode eventualmente estar comendo algo que um glúten que tenha, e o paciente ali na hora fica mal, que 2 dias, mas não tem, vai ter repercussões maiores em relação a isso. Isso porque tem um impacto muito importante na questão da dieta, da alimentação. Para o nosso convívio social, isso é muito importante, a alimentação, né? E o impacto nutricional que tem a gente restringir demais a alimentação. Então, ter um bom nutricionista do nosso lado, ser nosso companheiro, excelente, é fundamental nesses casos. Perfeito, ótimas colocações, excelente. Eu gostaria de trazer agora o raciocínio assim. Primeiro, só fechando, supercrescimento bacteriano, glicose ou lactulose? Para o diagnóstico. Para quem? Para os meninos todos que fazem teste. Glicose ou lactulose? Bravin, você. Primeiro. Logo eu, Fábio. Não vou, todo mundo vai responder. Glicose ou lactulose? Eu fico até com vergonha, porque eu adoro lactulose, mas a orientação de Roma 4 é glicose, a orientação dos últimos guidelines é glicose, mas a minha experiência pessoal com glicose não é tão boa quanto lactulose. E eu vou te falar, saiu um último trabalho agora, que eu inclusive mandei para a Du, inclusive da Sabine Roman, que é uma gastro, nota 10 de Lyon, mostrando que a positividade para suspeitos, tá, com o teste de lactulose é 10 vezes maior do que o de glicose. Desculpem os defensores da glicose, mas eu acho que em duas situações, lactulose deve ser empregado, que é hipoglicemia refratária, e no diabetes, obviamente, né? Mas a orientação da literatura é glicose. Não, o que me pedem eu faço, obviamente, mas eu adoro a lactulose. Eu e o Marco Pimentel na Califórnia. Desculpem aí a literatura, mas... Também. Fátima? Quando saiu esse artigo condenando a lactulose, eu falei, tá bom, vamos fazer com glicose.
Eu fiz uns 20 negativos, eu fiquei muito Mas ele é decepcionada. muito menos sensível, né? Ele é muito menos específico. O outro É, você tem muito diagnóstico errado com a lactulose. tem, não tem dúvida, não. Mas eu confesso que eu estou apegada à lactulose também. É. Eu geralmente Cléudia, uso Renato. glicose. Eu geralmente uso glicose, minha tendência a usar glicose em bariátrico, diabético, né? Sim, só que bariátrico tem a questão do dumping. A sensibilidade, a especificidade da glicose é maior, né? Mas realmente a taxa de negativo de glicose é alta, né? Então, acho que deve ponderar. A gente que está ainda, assim, o consenso americano fala lactulose e glicose, mas os trabalhos hoje em dia questionam a lactulose, né? Mas na prática clínica a gente está observando essas questões do falso positivo, né? Do negativo da glicose. Mas eu tendo a fazer na prática com glicose nessas situações, bariátrico, diabético. O professor só sentiu que causou intolerância neles todos, né? Todos esses que fazem exame. Mas O vamos lá. pessoal Então, tem tanta certeza da glicose que me dá até medo. Medicina é incerteza todo o Maurício, tempo. você sempre brincou comigo que eu peço muito mais glicose que lactulose, independente desses últimos conhecimentos. Eu sei. Isso porque eu aprendi em 2001, que eu trouxe para BH o teste do H2 expirado, há 23 anos, Sim. em Barcelona, fazer esse teste com glicose. Morei em Boston, no pós-doc, um ano, e só usavam glicose. Então, eu fiquei muito mais, já te expliquei isso. Em Sim, eu Barcelona, sei. usavam glicose. Em Boston, usava glicose. Hoje, eu faço os dois. Eventualmente, eu peço... Mas fizemos no Hospital das Clínicas, eu fiquei lá mais de 15 anos fazendo esse teste. E usávamos em diabética, doidado. Nunca teve problema com o diabético que tomou. Então, não acho que isso é uma contraindicação. Tenho uma experiência grande, anos e anos. Mas uso os dois. Eu peço com os dois. Ainda estou usando os dois. Sim. perfeito. Eu sabia que ia passar vergonha aqui, professora, mas é a minha Vergonha, experiência. você mesmo me falou, você só perde glicose. Muitos anos, né? Vamos lá. Para intolerâncias à lactulose, o que vocês veem hoje na prática? Tem diferença para o teste que é facilmente conseguido para o laboratório, para o teste respiratório, depois de ter realizado o teste de supercrescimento bacteriano para casos como esse? Na Não. prática de vocês, professora? Então, eu peço muito menos, né? Exatamente pelas dificuldades que a gente tem do teste do hidrogênio expirado, e está chegando aí, provavelmente, em breve, do metano associado, né? E a gente terá muito mais resultados fidedignos e menos falsos negativos com o hidrogênio, independente do substrato. Eu peço muito pouco da lactose porque eu quero fazer supercrescimento, eu quero fazer frutose, eu quero. Então, às vezes, eu economizo o teste do hidrogênio Perfeito. com a lactose para também não sobrecarregar tanto e não deixar eu privada, às vezes, para o paciente depois não conseguir fazer um teste que eu julgo importante. Mas, assim, é claro que eu acho que ele é mais sensível, sim, e na lactose, na frutose, em todos eles, né? A importância dos sintomas durante a prova, do paciente falar que aquilo lá simula muito os sintomas do dia a dia. Eu acho que essas observações clínicas no teste, mesmo alguns negativos, até também pela falha que só o hidrogênio pode nos dar, eu acho que também nos ajuda muito. Se fosse possível, se não fosse um teste que dependeria aí né, se o paciente pudesse fazer, como no Hospital das Clínicas, por tantas vezes a gente pede, às vezes eu usava mais até a lactulose lá no teste do hidrogênio do que do sangue. Eu achava muito mais confiável pedir lá, dentro da estrutura do hospital, comigo lá o lactose. Mas agora, na prática privada, às vezes isso é um pouco mais difícil, exatamente guardando aí para supercrescimento, frutose, frutano e outros. Não A sei se experiência. esse. Sabe? Oi. É porque também tem outra coisa, né? O plano de saúde cobre é o de sangue, não cobre o teste respiratório. Então, entra numa barreira econômica aí.
né? E aí você tem um teste respiratório, a gente está pensando no supercrescimento, está pensando em intolerância à frutose, que a gente não tem outra ferramenta diagnóstica. Eu acho que a gente poderia reservar isso nesses casos, em que a gente tem um argumento melhor, digamos assim, para o paciente, para ele fazer essa, digamos, esse investimento para isso, já que quando chegar lá, ele vai chegar no laboratório, algum lugar, tu vai dizer assim, mas tem como fazer no de sangue, ele já ouviu falar no de sangue, né? O de sangue a gente sabe que tem suas falhas, ele não é 100%, às vezes o paciente tem lá, tá curva bonitinho, mas ele tem muitos sintomas, a gente vai valorizar, vai acabar valorizando muito mais os sintomas do paciente do que aquela curva que vem aparentemente normal, né? Porque pode ser influenciada por várias coisas. Mas, assim, eu acho que atualmente eu não peço tanto, às vezes tem aquela correlação bem específica. Eu comi coisa com queijo, com leite, eu sinto, se parar, se comer coisa zero lactose, fica bem. E aí eu poupo esse recurso para algo que eu direcione mais. Perfeito, Cláudia. E eu gostaria de saber, assim, a questão do manuseio, dentro desses mistérios e erros na condução, o manuseio hoje das enzimas. A professora trouxe ali a possibilidade de a gente poder utilizar o acidófilos hoje junto com a enzima da lactose. Qual a experiência? Você já tem esse hábito no dia a dia? Alguém já teve essa experiência com um paciente mais refratário, com um paciente de difícil controle? Eu já tenho alguns pacientes em que parece que tem alguma coisa de desbiose ali junto também, que não consegue ficar tão bem só com a enzima. E aí eu estou começando a fazer essa associação, né, do acidófilos com a enzima, tendo bons resultados até, resultados positivos, estão vindo com respostas até interessantes realmente. Professora, a senhora enxerga realmente hoje qual esse perfil de paciente que tem um racional para que nós pudéssemos aplicar essa associação? Também não tem essa resposta tão assim clara, mas eu acho que no paciente com intolerância à lactose, que tem, muito possivelmente, pela sua história, uma desbiose associada, uma alteração, uma síndrome pós-infecciosa, eu preciso muito de pensar que a lactase ela vai ser realmente mais bem absorvida e tratada, digamos assim, do ponto de vista do nosso organismo, tendo um probiótico. Claro que nem todos os probióticos, né? O probiótico aí, no caso, o acidófilos é o que se mostra, lactobacillus acidófilos é o que se mostra mais adequado, né? E probiótico cada vez mais é isso, né, Fábio? Cepas certas para condições específicas, e a gente então vai começando a entender isso, como é que a gente vai escolher essas cepas. Eu acho que no caso da lactose, da intolerância à lactose, não uso da lactase, vale muito a pena, sim. Eu tenho vários casos também, como a Eltia, de bons resultados, de sucesso no tratamento. Perfeito. Tem um associado nisso daí também. Essa associação pós-infecciosa realmente tem tido um resultado extraordinário. Muito bom mesmo. Alguém mais com alguma consideração para a professora? Eu tenho mais algumas aqui para ela poder nos ajudar. Professora, como é que na distensão, no bloat, nós temos aí a possibilidade, aquele paciente que tem mais uma tendência constipativa com intolerância alimentar, utilizar a nortriptilina ou tricíclico tenderia a ter uma piora clínica. Os trabalhos mostram hoje a possibilidade de se utilizar o escitalopram com a pregabalina. E o probiótico? Quando utilizar no bloat probiótico? Qual é a sua experiência? Como a senhora visualiza esse racional para isso? O que eu acredito, o paciente que tem uma tendência no bloat a ter diarreia como esse, o tricíclico caberia maravilhosamente bem. Realmente, o paciente que tem essa síndrome, soa mais uma síndrome mais com tendência à constipação, realmente mostrou que a pregabalina e o citalopram trouxe essa melhora clínica.
Mas o probiótico, eu ainda fico com dúvidas. Quando a gente vai encontrar esse racional do bloat para se utilizar? Eu acho que é uma condição que muitas vezes acontece associado a uma desbiose, tanto que é uma das manifestações mais comuns do supercrescimento, é o bloating. Então, eu acho que a gente tem que pensar, assim, na possibilidade de modular adequadamente a microbiota, e eu uso muito, Fábio. As cepas são muito discutíveis e qual seria a melhor cepa para essa condição. Acho que a gente tem que buscar aí os estudos que mostraram aquele guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia, nos dá umas dicas boas para essa bloating, para qual cepa que eu vou utilizar, mas eu utilizo sim. Os serotoninérgicos podem ser utilizados de uma forma boa em alguns pacientes, mas a resposta dos tricíclicos nas formas com diarreia ou diarreia funcional e intestino irritável é muito melhor do que os Muito. serotoninérgicos, né? Então, nós ainda temos essa dificuldade, mas tenho experiência com pregabalina, com escitalopram, com a própria trazodona em alguns casos, com a própria mirtazapina em outros. Então, é aquilo que nós temos. E agora na SBAD a gente vai ter oportunidade, inclusive, de demonstrar isso em algumas apresentações, essa neuromodulação baseada muito no sintoma, né, no que realmente, o que a gente pode, quais opções de neuromodulação, é quase um curso, né, da gente ter essa mão na Para neuromodulação. isso. Então, eu queria aproveitar essa experiência aqui, como a gente não tem um aparelho de metano ainda, né? Futuramente teremos, mas dicas práticas do seu dia a dia, assim, se a gente pensar em IMO, e como é que se aborda terapeuticamente esse paciente? Obrigada aí, Renata. É difícil, né? É uma coisa ainda que a gente tem que pensar. Essa flora metanogênica é uma realidade. Eu acho que em paciente constipado, principalmente que vem com um teste negativo, muitas vezes a gente pode até tratar sem o teste, se a evidência ou se for muito forte a possibilidade de supercrescimento. Acho que devemos sim pensar. E o tratamento é muito parecido com as outras formas de supercrescimento. Muda um pouquinho as cepas probióticas que eu uso na constipação, ou nas formas onde a constipação funcional, o ácido intestino irritável com constipação, mas o tratamento em si do supercrescimento até que não muda tanto. A gente tem que pensar, por exemplo, se essa paciente continuasse muito refratária, com diarreia importante, eu acho que é uma paciente para começar a pensar no supercrescimento fúngico, embora que ela não tenha nenhum fator de predisponente, né? Eu acho que a gente pensa muito no CIFO em pessoas que têm uma certa possibilidade, usuários de medicações que de alguma forma levam à alteração da imunidade, ou que usam antibióticos com muita frequência. Então, acho que o CIFO, né, ou supercrescimento fúngico, nesse caso, se a gente tivesse um caminhar, ele poderia ser pensado sim, e lembrando que na metanogênica, talvez o que tem sido mais recomendado ainda é o metronidazol e a rifaximina também, que pega bem essa microbiota metanogênica. Professora, Sim. nessa da metanogênica, pensaria em associar os antibióticos ou faria isolado, metronidazol isolado, rifaximina isolado? Não, poderia sim associar, depende muito do paciente, eu até já associo não de imediato, mas às vezes já associo no primeiro ou no segundo tratamento, os probióticos e os antibióticos, sim. O arsenal para os antibióticos, quando a gente vê o supercrescimento bacteriano, a gente tem muitos antibióticos possíveis, né? Até amoxiclavulanato, todas as quinolonas, existem estudos, a própria sulfamethoxazol, trimetoprim, enfim, é a experiência de cada um, é a mão de cada um. Então, eu acho que essa experiência individual ela é muito válida, é claro que a gente sempre baseia na ciência, baseia na literatura, mas é a mão da gente também, encontrando resultados positivos num tratamento. Você pode me falar, não, eu tive resultado tão bom com o paciente, com uma possibilidade de uma metanogênica, e não está na literatura. Então, acho que isso tudo
é experiência pessoal, é o nosso dia a dia, são pacientes dificílimos mesmo, que tanto são impactados do ponto de vista de qualidade de vida, e que eu, nesse caso, e em todos, assim, que a gente pelo menos tenta fazer o que tão bem foi falado aqui por vários colegas, a importância de estabelecer essa relação. Essa paciente, como todos, ou a maioria dos refratários, vem de vários colegas que são capazes, mas muitas vezes difícil de manejar realmente um funcional refratário. Então, acaba ele chegando com muitos exames, já cansado, desgastado, gastando, né, muitas vezes com medicamentos e sem resposta. Então, eu acho que a base é a relação que a gente estabelece, é dar confiança, é explicar um pouquinho dentro de uma linguagem fácil esses novos caminhos da fisiopatologia, da microbiota, das intolerâncias alimentares, de que é mais sensível. Eu falo com o paciente, olha, um gás que para você dá esse desconforto, faz esse barulho, eu não percebo, porque isso chama hipersensibilidade visceral. Tem várias formas de explicar algumas coisas que são realidade para esses da fisiopatologia, e por que que o paciente o tempo todo, tudo que come faz mal? Possivelmente, de fato, tem uma hipersensibilidade, talvez nem tanto alimentar, talvez mais até visceral. Então, é, o caminho, ele foi muito... em 20 anos, a gente vê uma revolução mesmo, um conhecimento totalmente diverso do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Então, quem não está estudando, isso já mudou tanto que... mas a gente ainda está nessa fase do conhecimento, como o professor Seren falou. Então, a gente tem muita coisa boa para dar, mas nós vamos aprender muito nos próximos anos e cada vez mais tratar melhor os nossos pacientes, eu não tenho dúvida disso. Com certeza. E outra coisa também para SIFO, lembrar de mulheres jovens com candidíase vaginal de repetição. Então, pode ser uma dica da gente pensar assim, pode ter fungo aí no meio e fazer o tratamento ajudar, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu já tive Perfeito. Então, alguns Fabinho, casos assim, aproveitando, como o paciente trata a SIFO? terminar Tem uma com... pergunta aqui no chat. Como trata a SIFO? Professora, como a senhora trata a SIFO? Com qual medicação? Então, nós temos, eu falei agora, né, vários medicamentos, a gente tem possibilidades com múltiplos medicamentos, por exemplo, amoxiclavulanato, todas as quinolonas, tetraciclina, vibramicina, o metronidazol, a tetraciclina, a neomicina, que é dita em tantos guidelines, a gente não tem ela tão disponível, mas é uma possibilidade também na metanogênica, faltou falar da neomicina. Mas a droga considerada hoje de escolha no mundo pela pouca absorção sistêmica, pelos melhores resultados, talvez até mais de manutenção dos sintomas, é a rifaximina. A grande discussão é que tem se usado talvez em doses um pouco menores e talvez os resultados dela não tenham sido tão bons para muitos colegas aqui no Brasil do que talvez a literatura mostre. A dose, talvez, ideal é essa que foi usada, 550, 3 vezes ao dia, durante 10 a 14 dias, a maioria dos guidelines, da ADA, agora o europeu. Então, isso não é custo, né? É um custo alto no Brasil. Então, a gente tem que pensar muito, existem outras possibilidades de tratar, a gente trata com todos esses antibióticos, é escolher por 10 a 14 dias um desses medicamentos, e às vezes a gente faz rodízio de antibióticos. Quando o paciente melhora demais e o fator predisponente não é corrigido, seja, por exemplo, um paciente com doença neuromuscular, um paciente com gasparesia, enteropatia diabética, ele vai voltar a ter condições que a condição dele é predisponente, a gente não está mudando. Então, o supercrescimento vem. Então, a gente vai fazendo um rodízio de antibióticos, né? Pode-se utilizar outras opções, os probióticos têm lugar, mas ainda é tentar corrigir a causa e usar antibióticos de 10 a 14 dias. A experiência também é muito individual nesse tratamento supercrescimento bacteriano intestino delgado. E para o supercrescimento fúngico, que é a Também, dose maior. lembrando que não temos exame, né? É um diagnóstico que a gente vai fazer embasado na história clínica,
agora, recentissimamente, a mãe de um colega, cirurgião, está internada já há muito tempo no hospital, inclusive ficou em CTI, uma diarreia muito importante, e aí eu tive a ideia de tratá-la, me chamaram para dar uma opinião lá nesse hospital, e eu tive a ideia de dar o fluconazol para ela durante 14 dias, 150 miligramas dia, e a resposta foi uma coisa assim fantástica, né? Então, possivelmente, ela estava mesmo com uma fugemia, com um supercrescimento fúngico. Vírus também existem, outros micro-organismos, mas o SIFO, né? Hoje a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Falar do SIBO, que é o supercrescimento do intestino delgado, o SIFO, que é o supercrescimento fúngico, o IMO, que é o supercrescimento da microbiota metanogênica, ou mesmo o supercrescimento do intestino grosso, que é uma coisa que está chegando aí cada vez mais. Então, é tratar mesmo de acordo com o que a gente acha, é o bom senso. Então, numa paciente grave, internada há mais de 3 meses, com uma diarreia, cheia de antibióticos, era uma possibilidade muito grande e tem que ser tentada. Eu acho que não há dúvida que ela merecia ser tratada com antifúngico, porque ela já tinha tomado muitos antibióticos. Eu acho que não é todo paciente, mas alguns pacientes, com certeza, como que a Eltia falou, com candidíase de repetição, né, que outras condições predisponentes, imunossuprimidos, de alguma forma, por outras causas. Perfeito. Pelo adiantar da hora, vamos começar nossas considerações. Começar por Eltinha. Bom, agradecer o convite de estar participando aqui desse circuito com a maravilhosa professora Maria do Carmo, que foi excelente, e espero que a gente possa ter dado aqui algumas dicas para vocês e lembrar que uma coisa não exclui a outra, pode ter funcional, pode ter orgânico, pode ter intolerância alimentar, pode ter SIBO, pode ter síndrome do intestino irritável, pensar num todo, considerar o paciente, não somente ficar botando doenças em caixinhas, considere o paciente como um todo. Essa complexidade vai ajudar bastante você a manter uma relação médico-paciente confiável para tratá-lo. Perfeito, perfeito, Eltia. Renata, vamos viajar pelo Brasil, diretamente da Bahia. Eltinha lá de Ceará. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Você sempre é tão generosa, né? E sempre nos estimula, nos inspira assim, a sempre querer mais, aprender, né, para o benefício do nosso paciente. Sempre é uma honra, assim. E só chamar a atenção que hoje a gente destacou alguns pontos da importância da história clínica, do diário alimentar, do diagnóstico correto, que a longo prazo essas restrições alimentares trazem prejuízos emocionais, nutricionais e até impacta na forma financeira também para o paciente. Então, diagnóstico correto para evitar esses prejuízos a longo prazo para o paciente. E obrigada por dividir com todos os colegas dessa mesa. E é uma honra, e a gente se vê na SBAD. Perfeito, Renatinha. Querido Bravin. Boa noite a todos. Para mim foi um prazer e aprendendo cada vez mais. E agora até dando a cara a tapa, né? Estou ficando mais corajoso, né, professor? E relação médico-paciente, 20 minutos, não trata ninguém. Exames de forma adequada, correta. Intervenção dietética em praticamente todos os pacientes de maneira personalizada. Neuromodulação em casos selecionados. E pacientes refratários, doutora Maria do Carmo Freixo Passos. Essa é a minha conduta. Boa noite. Ó, hashtag casos complexos, professora Maria do Carmo. Pronto. A minha vizinha, hashtag, 2 quarteirões, a minha vizinha. Hashtag, olha que luxo. Mas, assim, quem queira, nossa professora, ela também faz uma segunda opinião, também faz atendimento, ela ajuda muitos colegas, né? Vocês não têm ideia da quantidade de colegas que encaminham pacientes complexos para a professora, ela faz consultas online para ajudar muitos e muitos, realmente, tem mudado muita gente. Querida Fátima.
Só agradecer a professora mais uma vez aqui de pertinho, podendo tirar as nossas dúvidas, dar nossas opiniões. E, mais uma vez, já falado de tudo um pouquinho, né? Mas muitas vezes o diagnóstico está no diário alimentar, né? Ganhar esse tempo, na verdade, pedir para o paciente fazer esse diário, que muitas vezes está ali, né? Seja o teste de SIBO nessa paciente em questão, deu positivo, tratou, não aconteceu nada, certamente ela levou um diário, né? A professora não comentou, mas certamente ela levou um diário, onde acabou levando essa possibilidade de pedir um outro teste de intolerância à frutose, né? O que foi fundamental nesse caso especificamente, e o tratamento foi meio que um combo, né? A gente usou um pouquinho da alfa-galactosidase, restringiu o que ela comia em excesso de frutose, e o fechamento foi maravilhoso. Resolveu o problema dela, dando qualidade de vida. Obrigada, professora. Obrigada a vocês todos. Querida Carla, É sempre um aprendizado contínuo, né? E assim, sempre, né? Então, uma gratidão enorme e sempre um gostinho de quero mais, viu, professora? Aqui no chat ficaram várias perguntas, assim, e a gente tem sempre uma ideia de, quem sabe daqui a um tempo, né, com toda essa evolução de conhecimento, algo mais específico, um curso mais de como lidar com essas cepas, né, e para cada caso específico. Eu lembro de uma primeira aula lá atrás em que a senhora falava, não dá para a gente definir muito bem as cepas, agora já está mudando um pouquinho. Acho que agora a gente já começa a pensar, então vem acompanhando toda essa evolução de tudo isso. Eu acho que é um privilégio gigantesco nosso estarmos aqui acompanhando junto com a senhora toda essa evolução. Então, uma gratidão enorme. E é isso, sempre um gostinho de quero mais. E de neuromodulação também, viu, seu Fábio? Tenho aí um senhora, gostinho de quero mais sempre. tenho senhora. Querida professora, suas considerações para todos nós. Prazer, né? Uma noite super rica, a gente aprende com cada um que está aqui. O prazer é todo meu, a honra. Agradecer ao NAFAD por né, por esse convite, por fazer com que a gente estude, né, o sábado e o domingo todo aí, no fim de semana, Todinho. para trazer um caso que possa realmente ser interessante, acrescentar para os colegas. Na verdade, todo mundo sabe, às vezes a gente tem um pouquinho mais de mão exatamente pelos janeiros que a gente tem, mas nada diferente, eu acho que todo mundo contribuiu, e muito, né? E a gente recebe o contrário. Semana passada recebi uma paciente, cunhada de uma colega de turma, que com náusea, vômito, ela tratando aí de um tumor de ovário, e aí ela está com náusea, vômito, já tinha feito todas as suas considerações, às vezes com uma diarreia. Professora Maria do Carmo, é você que tem que tratar, porque ela já foi em todos, né? E aí, gente, tem que pensar, né? Então, náusea, vômito, poxa, vamos fazer uma ressonância cerebral, 5 lesões centrais. Então, nem tudo é funcional, nem tudo. Eu acho que é exatamente o inverso. É a moeda que tem que virar, é história clínica, é conversar, é saber, é acolher. Eu acho que é essa mensagem que fica, é essa inter-relação entre tudo. Eu tenho um slide, mas esse fica para SBAD, onde o cérebro e o intestino encontram com os fatores emocionais tão falados das doenças funcionais, e que agora a gente vem trazer o cérebro e o intestino de novo e os emocionais. Então, faz essa ferradura unir entre as doenças. Então, nem tudo que parece né? Paciente com diagnóstico funcional, ansiosa, cheio de antidepressivo, e com 5 lesões centrais, vomitando há mais de um mês. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo. É história, não é o que o Maurício falou, é ter tempo com o paciente, é conversar, e raciocínio clínico tem que ter. Muito obrigada, Fábio, Apsen, a Lácer e ao NAFAD, especialmente, e ao meu querido amigo, afilhado, né, Fábio? Daqui a pouquinho aí Com na Bahia, certeza. né? Mais 2 semanas estaremos aí na linda cidade de Salvador. Com certeza, é gratidão. A nossa professora, ela é a embaixadora desses distúrbios da interface cérebro-intestino.
para todos nós ao longo desses últimos 4 anos, nesses grandes encontros virtuais. Ela nos abraçou, ela realmente trouxe para todos nós o que há de mais moderno. A professora acabou de chegar do Congresso Mundial de Microbiota, passamos juntos o DDW, ela fez agora o EGW, sempre para compartilhar algo novo, algo para poder acrescentar no nosso dia a dia. Então, professora, a senhora nos deixa um valor muito grande, que é um valor do raciocínio, da gente poder parar, ouvir, acolher, como a senhora mesmo falou, cada paciente, mas com a missão de fazer a diferença nessa conexão de todas as patologias, da interface com todas elas. É ter a memória, ter a lembrança que um paciente ele não está ali com uma doença, ele está ali com uma dor que nós precisamos tirar dele. Ele está ali com um sofrimento, está ali com um dilema, como essa paciente. Está ali não só com a sacola de exames, mas ela está ali com uma sacola de esperança para cada consultório. E lidar com doença funcional é isso, é abrir essa sacola de esperança e colocar na mesa as possibilidades, traçar caminhos, mostrar realidades e abraçar o paciente nessa longa jornada. E isso que o NAFAD, com a nossa professora, com todos esses mestres ao longo de todos esses anos, com apoio incondicional do departamento científico da APSE, com toda essa evolução do departamento de tecnologia da Alácia para o diagnóstico, com todos esses grupos que trabalham conosco, a Ponto Comunicação espalhando para todo o Brasil essa excelência de transmissão, a nossa Zenode, que faz toda essa parte de comunicação. É um time muito grande que está aqui pronto para poder fazer a diferença para todos vocês. Esperamos a todos no SBAD, convidamos para que esse vídeo vocês possam compartilhar com muitos e muitos colegas, assim o nosso canal, façam com que esse movimento atinja muitos colegas de muitos lugares que lá estão com alguns pacientes que muitas vezes não podem chegar a um especialista. Nem todo paciente vai chegar na expertise aqui de cada um especialista de cada canto desse Brasil. Muitas vezes o colega precisa de você e o NAFAD está aí para isso, para compartilhar essa experiência. Então, que o SBAD seja abençoado. Esperamos todos vocês na terra da alegria, na terra da magia, na terra do amor. A Bahia vai estar pulsando com o melhor SBAD de todos os tempos para que vocês estejam aqui para nos abraçar. Tá? Estaremos já a partir de agora, né, professora? Contagem regressiva com Conecta, contagem regressiva com muitas atividades. E vamos nos ver muitas e muitas vezes. Até o SBAD, professora, e a todos vocês, amigos, uma honra mais uma vez compartilhar. Sexta-feira, juntos de novo, né, Carlinha? NAFAD Experience vai fazer um final de semana de manometria esofágica de alta resolução e muitas coisas que virão pela frente. A gente não para, NAFAD propósito de compartilhar. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.